Imagine isso! A partir de hoje, qualquer pessoa, em qualquer canto do mundo, pode criar um produto financeiro, vender sua arte, coordenar uma comunidade global ou movimentar capital sob regras que ninguém pode mudar. Sem escritórios, sem horários, sem pedir permissão. Apenas código aberto rodando numa rede imparável. Uma rede que bancos e startups nos Estados Unidos e na América Latina já exploram e que ganha força também no Brasil e em Portugal com empresas, universidades e desenvolvedores testando aplicações reais para serviços financeiros, identidade digital e novos mercados descentralizados. Agora pense no seguinte, e se a próxima grande revolução econômica não dependesse de bancos ou plataformas, mas de contratos que sempre cumprem o que prometem, mesmo quando as pessoas falham? Bem-vindo ao lugar onde o dinheiro se torna programável e a confiança vira verificação. Isso é Ethereum, uma infraestrutura global onde ideias deixam de ser promessas e viram software vivo. Aqui os acordos existem na rede, as taxas são claras, as regras são transparentes e qualquer criador, da América Latina à América do Norte e da Europa, com Portugal em destaque, a Ásia de São Paulo a Lisboa pode gerar valor em tempo real, sem fronteiras. Sem intermediários ficando com a melhor parte. Claro, há riscos. Autocustódia exige responsabilidade, contratos mal desenhados podem falhar e o grátis pode sair caro. Mas é aí que mora a oportunidade, dominar a ferramenta que já está reescrevendo a economia digital. Nos próximos minutos, você vai entender como o Ethereum funciona de verdade, porque os contratos inteligentes importam e como o DeFi, NFTs, DAOs e a tokenização estão transformando indústrias inteiras. E o que isso significa para o seu trabalho, o seu negócio ou a sua liberdade financeira? Se você já sentiu que as regras do jogo foram feitas para outros, hoje vai conhecer o tabuleiro onde você pode escrever as suas. Não é mágica, é Ethereum e começa agora. Origem e visão do Ethereum. Para entender por que o Ethereum é tão disruptivo, precisamos olhar para trás. A primeira grande faísca no mundo das criptomoedas foi o Bitcoin, uma rede criada para demonstrar que o dinheiro digital podia ser transferido sem bancos, governos ou permissões. O Bitcoin provou que o valor podia ser enviado de pessoa para pessoa com a mesma facilidade de um e-mail. Foi uma revolução, mas também limitada. Só servia para transferir dinheiro. É aí que entra Vitalik Buterin, um jovem programador que enxergava além dos limites. Para ele, o blockchain não deveria ser apenas um livro-razão digital, mas uma plataforma universal para a inovação. Sua ideia era radical, e se em vez de limitar o blockchain ao registro de transações monetárias, o transformássemos em um computador global capaz de executar programas abertos sem o controle de nenhuma empresa ou governo? Esse sonho se materializou no que conhecemos hoje como Ethereum. Nos Estados Unidos, assim como em partes da Europa, o Ethereum não é mais visto apenas como uma rede experimental, mas como um campo de testes para finanças digitais regulamentadas. O Banco Europeu de Investimento emitiu títulos em Ethereum, enquanto nos Estados Unidos, grandes instituições e reguladores exploram pilotos de tokenização, contratos inteligentes e estruturas para integrar blockchain ao sistema financeiro. Isso significa que bancos, universidades e reguladores já estão usando o Ethereum como um laboratório real para imaginar a próxima infraestrutura financeira, mais transparente, programável e conectada à economia global. E a diferença com o Bitcoin é clara. O Bitcoin é como uma calculadora perfeita para movimentar dinheiro. O Ethereum, por outro lado, é como um computador completo, conectado ao mundo. Lá dentro, não apenas o valor é registrado, mas contratos inteligentes são executados, programas que podem gerenciar dinheiro, identidades, votos, acordos comerciais ou até mesmo comunidades inteiras. A verdadeira força do Ethereum é esta: qualquer pessoa, um estudante na América Latina, um empreendedor na África, um banco nos Estados Unidos ou na Europa, ou um gamer na Ásia, pode construir nesta rede. Ninguém precisa conceder permissão. Basta uma ideia e a capacidade de codificá-la em um contrato inteligente. Essa abertura tornou o Ethereum um terreno fértil para o nascimento das finanças descentralizadas, DeFi, tokens não fungíveis NFTs, DAOs e milhares de aplicações que estão reinventando a economia digital.
O Ethereum não é um projeto local, nem um experimento passageiro. É a base tecnológica da Web3, uma internet descentralizada que já está em andamento. Ethereum versus Bitcoin e o nascimento dos contratos inteligentes. O Bitcoin foi o primeiro grande passo, um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer, resistente à censura e sem intermediários. Mas em sua essência, o Bitcoin foi projetado para fazer uma coisa muito bem: transferir valor digital com segurança. Pode-se dizer que o Bitcoin é como uma calculadora especializada, soma e subtrai com precisão absoluta, mas não faz nada além disso. O Ethereum levou a ideia a outro nível. Imagine esse sistema evoluindo para um vasto universo programável, não mais limitado à movimentação de dinheiro. Agora ele pode executar programas inteiros que nunca param e não dependem de ninguém. Esses programas são chamados de contratos inteligentes e são o verdadeiro coração do Ethereum. Um contrato inteligente não é um pedaço de papel assinado ou uma promessa verbal. É código executável que roda automaticamente quando as condições programadas são atendidas. Por exemplo, se eu receber este pagamento, concedo acesso. Se esta meta de financiamento for atingida, libero os fundos. Se esta data chegar, renovo o serviço. Tudo acontece sem tabeliães, advogados, bancos ou intermediários. A confiança não é depositada em uma pessoa ou instituição, mas no próprio software descentralizado, distribuído por milhares de computadores ao redor do mundo. Esse conceito abriu as portas para algo antes impensável: aplicativos descentralizados de apps, capazes de gerenciar dinheiro, identidade e dados de forma autônoma. Eles não dependem dos servidores de uma empresa nem podem ser desligados por um governo. São resilientes, globais e acessíveis de qualquer lugar com internet. A grande diferença com o Bitcoin está aqui. O Bitcoin resolveu o problema de enviar valor sem bancos. O Ethereum resolveu o problema de programar esse valor e fazê-lo obedecer a regras universais. E essa capacidade deu origem a todo um ecossistema de protocolos de FI que substituem serviços bancários a NFTs que redefinem a arte digital e a propriedade online. Em resumo, se o Bitcoin era o ouro digital, o Ethereum é o laboratório global de inovação financeira e tecnológica, um sistema aberto onde as ideias se tornam contratos vivos, executáveis e verificáveis por todos. A máquina virtual e o gás do Ethereum. O motor que torna tudo possível. Para fazer todo esse universo funcionar, o Ethereum depende de uma peça de engenharia única, a máquina virtual Ethereum, EVM. Podemos imaginá-la como um sistema operacional global, um computador distribuído que existe simultaneamente em milhares de nós ao redor do planeta. Cada nó mantém uma cópia sincronizada e todos validam as mesmas regras. Isso significa que se um contrato inteligente for publicado na rede, ele será automaticamente executável em qualquer lugar do mundo. Não importa se você está em Nova York, Cidade do México, Nairobi ou Tóquio. O contrato será executado da mesma forma, porque as regras são idênticas para todos. Executar programas consome recursos, e esses recursos não podem ser gratuitos. É aí que entra o conceito de gás. O gás é o combustível digital que alimenta todas as operações no Ethereum. Cada vez que alguém interage com a rede enviando um pagamento, assinando um contrato, cunhando um token ou votando em uma DAO, paga uma taxa em Ether, ETH, a criptomoeda nativa. Essa taxa é calculada de acordo com a complexidade da transação. Um contrato com milhares de linhas de código custará mais gás do que uma simples transferência de valor. Para que serve isso? Para incentivar os validadores que mantêm a rede segura e para evitar abusos. Se fosse gratuito, qualquer um poderia entupir a rede com milhões de transações inúteis. Uma boa analogia é a de um carro. Se você quiser movê-lo, precisa de combustível. Quanto mais longa a viagem, mais gás você consome. O mesmo acontece no Ethereum. Cada instrução de um contrato inteligente queima uma quantidade específica de gás. Quando a execução termina, o gás gasto se converte em recompensa para os validadores que processaram a transação. Este design tem outra vantagem essencial. Por ser um sistema aberto, qualquer um pode calcular antecipadamente quanto custará executar seu contrato. A transparência é total. Se sua aplicação exigir 1 milhão de transações, você saberá de antemão quantas unidades de gás serão consumidas e quanto ETH precisará pagar. Não há surpresas ocultas ou comissões arbitrárias. Graças à EVM e ao gás, o Ethereum funciona como um mercado global de computação. Desenvolvedores implementam aplicativos, usuários os consomem e todos pagam um preço justo pelos recursos utilizados.
É um modelo simples, mas incrivelmente poderoso. Ele transforma o Ethereum em um computador descentralizado que nunca dorme, nunca desliga e nunca depende de uma única autoridade. Da prova de trabalho à prova de participação. O desafio da escalabilidade, embora o Ethereum tenha nascido como uma plataforma revolucionária, desde seus primeiros anos enfrentou um enorme desafio: a escalabilidade. No projeto inicial, a rede só conseguia processar cerca de 15 transações por segundo. Isso era suficiente no começo, mas à medida que milhares de usuários começaram a interagir com contratos inteligentes, os aplicativos sobrecarregaram a capacidade disponível. O resultado era previsível: transações mais lentas e taxas de gás altíssimas, muitas vezes impossíveis para o usuário comum. Esse gargalo expôs um dos grandes dilemas do blockchain, conhecido como trilema. É preciso equilibrar 3 fatores fundamentais: descentralização, segurança e escalabilidade, mas é extremamente difícil otimizar os 3 ao mesmo tempo. O Bitcoin priorizou a segurança e a descentralização, sacrificando a velocidade. O Ethereum buscou oferecer mais flexibilidade, mas logo descobriu que precisava evoluir para sustentar um ecossistema cada vez mais complexo. A resposta foi ambiciosa: um processo de transformação chamado Ethereum 2.0, que trouxe 2 mudanças cruciais. A primeira foi o abandono do antigo mecanismo de consenso, a prova de trabalho POW, onde milhares de computadores competiam para resolver problemas matemáticos e validar transações, consumindo enormes quantidades de energia. Esse modelo, embora seguro, era ineficiente e insustentável. Em vez disso, o Ethereum migrou para a prova de participação, POS. Aqui não existem mais mineradores gastando energia, mas sim validadores que apostam, fazem stacking, uma certa quantidade de ETH como garantia de honestidade. Esses validadores são escolhidos aleatoriamente para propor e confirmar blocos. Em troca, recebem recompensas em ETH. Esse modelo reduziu o consumo de energia em mais de 99%, abriu caminho para uma rede muito mais sustentável e eliminou a necessidade de equipamentos especializados. Agora, qualquer pessoa com um computador e 32 ETH pode se tornar validador e contribuir para a segurança do sistema. A segunda mudança estrutural foi a introdução do sharding. A ideia é simples, mas poderosa: dividir a rede em várias cadeias paralelas chamadas shards, que podem processar transações de forma independente, mas coordenada. Assim, o Ethereum deixa de ser uma única rodovia congestionada e se torna uma rede de rodovias interligadas, multiplicando sua capacidade sem sacrificar a segurança. Graças a esses avanços, o Ethereum está pronto para processar milhares de transações por segundo com custos mais baixos e uma experiência muito mais fluida. E o mais importante, tudo isso mantendo os princípios de descentralização e segurança que lhe dão sentido. DeFi, finanças descentralizadas no Ethereum. Se o Bitcoin mostrou que era possível movimentar dinheiro digital sem bancos, o Ethereum levou essa ideia muito além. Recriou os componentes do sistema financeiro em software de código aberto. Assim nasceu o DeFi, Decentralized Finance, as finanças descentralizadas. No mundo tradicional, para abrir uma conta, tomar um empréstimo, investir na bolsa ou enviar dinheiro ao exterior, você depende de uma longa cadeia de intermediários que validam, autorizam e cobram taxas. Cada etapa exige papelada, verificações, horários e custos ocultos. No DeFi, tudo isso se reduz a contratos inteligentes que executam as regras automaticamente, sem escritórios, sem formulários infinitos, sem horário comercial. Apenas software rodando no Ethereum 24 horas por dia, 7 dias por semana, acessível de qualquer lugar do mundo. Um exemplo direto são as exchanges descentralizadas, DEXs como a Uniswap. Em vez de entregar seu dinheiro a uma empresa para custodiar e executar ordens, você conecta sua carteira e negocia com outros usuários via contrato inteligente. Esse contrato garante que você receba o ativo desejado pelo preço acordado, sem precisar confiar em intermediários. Outro caso são os empréstimos descentralizados. Plataformas de DeFi permitem depositar criptoativos como garantia e obter liquidez imediata em outros ativos. O contrato bloqueia o colateral e libera os fundos sem burocracia nem verificação de crédito. Ao quitar o empréstimo, o colateral é devolvido automaticamente, tudo em segundos e sem fronteiras.
Mas o DFI vai além de DXS e crédito. Existem protocolos de poupança com rendimentos programáveis, seguros descentralizados que pagam automaticamente quando ocorre um evento definido e derivativos on-chain que replicam instrumentos complexos do mercado tradicional de forma aberta e transparente. A diferença fundamental? As regras estão no contrato inteligente, visíveis a todos, e não escondidas em documentos privados cheios de letras miúdas. O impacto é global. Em economias desenvolvidas, o DFI significa inovação e eficiência. Em regiões com acesso bancário limitado, Ethereum mais DFI significam inclusão financeira, a chance de poupar, investir e acessar mercados internacionais usando apenas um celular conectado à internet. Em essência, o DFI é a democratização das finanças, um ecossistema onde as barreiras de entrada caem e cada usuário tem controle real sobre seu dinheiro. E tudo isso é possível graças ao Ethereum, a infraestrutura onde essas regras vivem na rede e se executam automaticamente. NFTs, a revolução cultural e criativa no Ethereum. Se as finanças descentralizadas transformaram a forma como lidamos com dinheiro, os NFTs mudaram para sempre a forma como pensamos sobre propriedade digital. Um NFT, token não fungível, é um ativo único na blockchain, um certificado de autenticidade que comprova quem é o proprietário de um arquivo digital. Pode ser uma obra de arte, uma música, um vídeo, um item em um videogame ou até um documento legal. E o lugar onde tudo isso explodiu pela primeira vez foi o Ethereum. Antes dos NFTs, a internet tinha um problema. Arquivos digitais podiam ser copiados infinitamente, tornando quase impossível comprovar a propriedade original. Com o Ethereum, isso mudou. Agora, uma imagem, uma música ou um design podem ter uma marca única na blockchain, tornando-se itens colecionáveis verificáveis. Qualquer pessoa pode ver a obra, mas apenas quem possui o token NFT pode provar ser o dono do original. Para os artistas, isso significou independência. Eles não precisavam mais de galerias, gravadoras ou plataformas centralizadas para distribuir suas criações. Bastava cunhar um NFT e vendê-lo diretamente ao público. Além disso, os contratos inteligentes permitem que o artista receba royalties automáticos toda vez que sua obra mudar de mãos, algo que nunca existiu no mundo físico com tanta transparência. Para marcas e comunidades, os NFTs são muito mais do que arte digital. Podem funcionar como assinaturas exclusivas, ingressos para eventos, passes de acesso a experiências virtuais ou físicas e até como parte de programas globais de fidelidade. Comprar um NFT pode ser a chave para entrar em um clube, ecossistema ou movimento cultural. O impacto no entretenimento e nos videogames também é enorme. Dentro de jogos blockchain, um NFT pode representar um personagem, uma arma ou um terreno virtual. Ao contrário dos jogos tradicionais, esses objetos não ficam presos a uma única plataforma. Eles pertencem ao jogador e podem ser vendidos, trocados ou usados em outros ambientes compatíveis. Assim, os NFTs não apenas redefiniram a criatividade, mas também o conceito de economias digitais abertas. O que antes era só entretenimento virou uma economia real onde jogadores e criadores no mundo inteiro podem gerar renda. Na Ásia, o modelo Jogue para Ganhar, Play to Earn, explodiu como fenômeno cultural. Depois, Jogue para Ganhar, na América Latina, serviu como alternativa de renda em tempos de crise. Nos Estados Unidos, grandes marcas, músicos e franquias esportivas integraram NFTs aos seus modelos de negócios. Em suma, os NFTs provaram que o Ethereum não é apenas uma infraestrutura financeira, mas também um motor cultural, um espaço onde a criatividade se torna propriedade, onde arte e tecnologia se fundem e onde qualquer pessoa pode participar da nova economia digital. Breve pausa. Mensagem importante: se este conteúdo está agregando valor a você, convido a se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde os próximos vídeos, fica sempre atualizado com o melhor conteúdo e ainda nos ajuda a continuar criando materiais de qualidade feitos para você. É grátis e leva só alguns segundos. Obrigado por apoiar a comunidade. Agora seguimos com o vídeo. Tokenização de ativos reais, do físico ao digital no Ethereum. Se os NFTs mostraram que ativos digitais podem ter propriedade verificável, a tokenização de ativos reais levou essa ideia mais longe. Trouxe ativos físicos e financeiros do mundo tradicional para o blockchain. O Ethereum tornou-se a infraestrutura ideal para representar digitalmente qualquer coisa, de imóveis a ações, de obras de arte a commodities. A lógica é simples.
Qualquer ativo que possa ser fracionado, trocado ou auditado pode ser representado por um token na rede. Isso significa que um edifício pode ser dividido em centenas de tokens, cada um representando uma fração de propriedade. Em vez de precisar de milhões para investir em imóveis, qualquer pessoa pode participar com pequenas quantias e obter direitos proporcionais ao seu investimento. O mesmo vale para obras de arte, barras de ouro, commodities ou até dívida soberana. O poder da tokenização está na eficiência e transparência. Nos mercados tradicionais, transferir a propriedade de um ativo costuma exigir contratos longos, registros notariais e processos burocráticos que levam semanas ou meses. No Ethereum, isso se resume a uma transação on-chain líquida em segundos, deixando um registro público, auditável e a prova de adulteração. Além disso, a tokenização derruba barreiras históricas. Investir em ações estrangeiras, comprar parte de um edifício em outro continente ou acessar mercados de commodities costumava ser privilégio de grandes investidores. Com o Ethereum, qualquer pessoa com internet pode participar, democratizando o acesso a oportunidades antes restritas. Nos Estados Unidos e na América Latina, já existem projetos imobiliários que tokenizam propriedades, permitindo que pequenos investidores comprem frações digitais e recebam renda proporcional de aluguéis ou vendas futuras. No Brasil, cidades como São Paulo e Rio já veem iniciativas de tokenização imobiliária que permitem comprar frações de empreendimentos de alto valor. Bancos como Itaú testam a tokenização de ativos financeiros no Ethereum. Em Portugal, startups de vinícolas e energia renovável usam o Ethereum para fracionar e comercializar ativos, aproximando investidores globais de setores estratégicos da economia portuguesa. Na Europa, o ecossistema Ethereum amadurece rapidamente. Portugal se destaca como polo de inovação. Lisboa reúne startups, desenvolvedores e eventos Web3. E projetos locais exploram tokenização em setores como vinícolas e energia renovável, aproximando capitais globais da economia real. No campo regulatório, a União Europeia implementa o MiCA, criando um arcabouço comum para criptoativos e abrindo espaço para casos de uso regulados de títulos tokenizados, com o Banco Europeu de Investimento testando emissões na rede, as soluções de identidade e pagamentos programáveis. Espanha, França e Alemanha também impulsionam pilotos com bancos, empresas de energia e cadeias de suprimento, consolidando a Europa como um dos principais laboratórios de finanças digitais e infraestrutura pública baseada em blockchain. No mundo da arte, galerias emitem tokens que representam a copropriedade de peças físicas, combinando prestígio cultural com liquidez financeira. E nos mercados financeiros, bancos e startups exploram a tokenização de títulos, ações e fundos, criando mercados 24/7 com liquidação instantânea. Esse movimento não é apenas tecnológico, é também social e econômico. Ele faz a riqueza circular mais rápido, amplia o acesso a ativos de alto valor e torna os mercados mais inclusivos e transparentes. Em última análise, a tokenização é a porta de entrada das instituições tradicionais no blockchain. E o Ethereum, pela maturidade e segurança, se posiciona como a base natural dessa nova camada da economia global. DAOs, as organizações do futuro no Ethereum. Ao longo da história, as organizações se basearam em hierarquias, presidentes, diretores, conselhos, gerentes. Mas e se pudéssemos coordenar comunidades globais de forma transparente, automática e sem uma figura central concentrando poder? Essa é a proposta das DAOs, organizações autônomas descentralizadas, um dos experimentos mais fascinantes nascidos no Ethereum. Uma DAO é, essencialmente, um conjunto de contratos inteligentes que governam uma comunidade. Suas regras não estão em um manual corporativo, mas na blockchain. Decisões importantes. De como os fundos são gastos, a quais projetos serão financiados, vão à votação dos membros, e a execução é automática pelos contratos inteligentes, respeitando a decisão da maioria. Em vez de depender de um CEO ou de um conselho fechado, a confiança é depositada no código aberto. Qualquer pessoa de qualquer país pode auditar as regras, ingressar, propor iniciativas e votar, desde que possua os tokens de governança da DAO. Os usos são tão variados quanto as ideias de quem as cria. DAOs que investem coletivamente em startups ou MSTS, DAOs de impacto social, financiando causas comunitárias e ambientais, DAOs como clubes culturais, oferecendo acesso exclusivo a eventos e experiências globais. Um exemplo claro: protocolos de FI que, em vez de serem administrados por uma empresa, são governados por DAOs.
Usuários votam em atualizações, parâmetros de risco e taxas, alinhando decisões com os interesses de quem realmente usa o protocolo. O mais interessante é que o Madão não tem fronteiras. Pode reunir desenvolvedores na Índia, artistas na América Latina, investidores nos Estados Unidos e usuários na África, todos decidindo em tempo real. De muitas formas, elas representam um modelo organizacional do futuro, global, transparente e democrático. Há desafios: baixa participação em votações, concentração de poder em grandes detentores de tokens, coordenação em larga escala. Mesmo assim, as DAOs já mostram que é possível repensar a cooperação humana em nível global. O Ethereum tornou essas comunidades possíveis, e embora ainda estejamos nos primeiros capítulos, as DAOs dão um vislumbre de como empresas, fundações e até governos poderão operar, abertos, automatizados e sem fronteiras. Identidade digital e Web3 no Ethereum. Um dos maiores problemas da internet atual é que sua identidade não é sua. Cada vez que você abre conta em uma rede social, um banco digital ou uma plataforma, cria uma identidade emprestada que depende daquela empresa. Se a plataforma decidir bloqueá-lo, sua identidade some com um clique. Seus dados, histórico e conquistas não são seus, ficam em servidores privados de terceiros. O Ethereum propõe uma alternativa: identidade digital autossoberana. Em vez de senhas em plataformas isoladas, sua identidade fica em uma carteira sob seu controle. Você acessa apps, jogos, marketplaces ou comunidades sem criar novos perfis ou despejar dados pessoais toda hora. Basta sua carteira e suas chaves criptográficas. E essa identidade vai além de usuário e senha. Com tokens e credenciais verificáveis, você comprova informações sem expor tudo, provar que é maior de idade sem mostrar a data de nascimento, certificar um diploma sem enviar o histórico completo. A lógica muda. Você decide o que compartilhar, quando e com quem. Isso abre portas enormes. Imagine um mundo em que seu passaporte digital, histórico acadêmico, atestados médicos e conquistas profissionais estão na sua carteira, prontos para verificação em segundos, sem burocracia nem risco de adulteração. Imagine acessar serviços financeiros, educacionais ou de saúde em qualquer país usando uma identidade universal e portátil que ninguém pode tirar de você. Além disso, identidade em Web3 anda de mãos dadas com propriedade digital. Sua carteira não guarda só ETH ou tokens, ela representa sua reputação, suas contribuições em comunidades, suas conquistas em jogos e seus ativos digitais. É uma identidade viva, construída pela sua atividade, não pelas permissões de uma empresa centralizada. O impacto é enorme. Em países com documentação frágil, uma identidade Ethereum pode ser a porta de entrada para serviços globais. Em regiões altamente digitalizadas, significa recuperar a soberania dos dados e reduzir a dependência de gigantes que lucram com suas informações. Desafios existem: educar usuários sobre guarda segura das chaves, criar padrões interoperáveis entre países e plataformas, tornar a experiência tão simples quanto a de qualquer app tradicional. Mas o caminho já foi traçado. O Ethereum está lançando as bases para uma Web3 centrada no usuário, em que identidade, privacidade e dados voltam às mãos de quem sempre deveria tê-los, as pessoas. O impacto global do Ethereum. O Ethereum não é um projeto local nem um experimento isolado. É uma infraestrutura global que já está moldando realidades muito diferentes ao redor do mundo. Seu poder reside no fato de não pertencer a ninguém em particular, permitindo que se adapte às necessidades de cada região sem perder sua essência. Na América Latina, o Ethereum se tornou uma ferramenta de inclusão financeira. Em países com economias instáveis, alta inflação ou restrições de acesso a dólares, cada vez mais pessoas estão recorrendo a stablecoins e aplicativos de FI desenvolvidos com Ethereum para proteger seu dinheiro, enviar remessas e acessar mercados globais. Para muitos, um simples telefone com conexão à internet é a chave para um sistema financeiro alternativo onde o controle está em suas mãos. Os NSTS também abriram novas portas para artistas, músicos e desenvolvedores na região que podem vender seus trabalhos diretamente para o mundo, sem intermediários. O Brasil já se destaca como pioneiro. O Banco Central desenvolve o Drex e grandes bancos como o Itaú testam a tokenização de ativos no Ethereum. Em Portugal, Lisboa se consolidou como um dos principais centros de inovação cripto na Europa, recebendo conferências globais e atraindo startups que utilizam o Ethereum como base para novos projetos. Nos Estados Unidos, o Ethereum se consolidou como a espinha dorsal da inovação da Web3.
Universidades, startups e até instituições de Wall Street estão experimentando o Ethereum para tokenizar ativos, digitalizar títulos e explorar soluções de gerenciamento de identidade. Do Vale do Silício a Nova York, o Ethereum é o ponto de convergência entre finanças, cultura e tecnologia, transformando os Estados Unidos em um centro de experimentação que define o roteiro global. Na África, o Ethereum representa uma porta de entrada para a inclusão tecnológica. Muitas comunidades não têm acesso à infraestrutura bancária tradicional, mas a penetração da telefonia móvel é enorme. Isso permitiu o crescimento do microcrédito, das cooperativas digitais e dos mercados locais que operam no Ethereum, oferecendo soluções rápidas e acessíveis. Além disso, as DAOs têm se mostrado úteis na coordenação de projetos comunitários, de energia renovável a iniciativas educacionais, demonstrando que a descentralização não é apenas um conceito técnico, mas também uma ferramenta social. Na Ásia, o impacto é sentido principalmente na inovação tecnológica e no entretenimento digital. Países como Coreia do Sul e Japão adotaram NFTs e jogos baseados em blockchain como fenômenos culturais de massa. A China, apesar de suas restrições às criptomoedas, está explorando ativamente o blockchain para rastreabilidade industrial e projetos governamentais. E no Sudeste Asiático, o modelo Jogue para Ganhar permitiu que milhares de famílias gerassem renda durante crises econômicas, usando o Ethereum como base para novas economias digitais. Na América do Norte em geral, o Ethereum é o epicentro da experimentação em larga escala. Fundos de investimento, startups de tecnologia e comunidades de desenvolvedores estão convergindo para impulsionar o roteiro global do Ethereum. Universidades e empresas também estão testando aplicações que vão da logística à saúde, integrando blockchain em setores críticos. O fascinante é que, embora os contextos mudem, a base permanece a mesma. O Ethereum oferece uma linguagem comum de inovação, seja protegendo poupanças na Argentina, tokenizando um título em Wall Street, financiando uma cooperativa na Nigéria, lançando um videogame nas Filipinas ou criando um protocolo de FI no Vale do Silício, todos usam a mesma infraestrutura descentralizada. Segurança, autocustódia e responsabilidade no Ethereum. Em todo sistema aberto, há uma verdade fundamental: a liberdade vem com responsabilidade. O Ethereum não é exceção. Um dos recursos mais poderosos do Ethereum é dar a cada usuário controle total sobre seus ativos e dados. Mas esse mesmo controle significa que não há um banco para ligar se você esquecer sua senha, nem uma entidade central que possa repor seus fundos se você cometer um erro. É aqui que a autocustódia, um dos princípios fundamentais da Web3, entra em ação. No Ethereum, os fundos são gerenciados por carteiras digitais protegidas por uma chave privada ou frase semente. Essa chave fornece a assinatura, o acesso e a prova de propriedade. Quem a possui controla os ativos e, se for perdida, não há como recuperá-los. Nem a Fundação Ethereum, nem desenvolvedores de dApps, nem qualquer governo tem o poder de restaurar seu acesso. Essa realidade pode parecer dura, mas também é o que garante a verdadeira soberania sobre o dinheiro e a identidade. Portanto, a educação em segurança é essencial. Mantenha a frase semente em um local seguro. Nunca compartilhe. Use carteiras de hardware para grandes quantias. Descentralização não significa caos, significa assumir a responsabilidade de proteger o que é seu. Outro aspecto fundamental são os contratos inteligentes. Embora sejam projetados para executar regras com precisão matemática, ainda são software escrito por humanos e podem conter vulnerabilidades. Já houve casos de projetos mal elaborados que foram hackeados, resultando em perdas milionárias. Isso reforça a importância de pesquisar cada protocolo, revisar auditorias de segurança e não investir mais do que se está disposto a arriscar. Também é essencial reconhecer golpes e esquemas fraudulentos que exploram a ignorância, promessas de retornos impossíveis, links falsos ou aplicativos maliciosos. A regra de ouro permanece. Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente não é. A boa notícia é que a comunidade Ethereum criou um ecossistema robusto de ferramentas, auditorias, educação e padrões que ajudam a proteger os usuários. Mas o primeiro passo sempre depende de nós: aprender, usar carteiras seguras e agir com prudência. O Ethereum concede a liberdade de gerenciar ativos e construir na rede sem pedir permissão. Essa liberdade vem com uma frase que deve guiar cada interação: seja seu próprio banco, seja sua própria segurança.
Interoperabilidade e camada 2 no Ethereum. Uma das chaves para o futuro do Ethereum está no seu design modular, capaz de escalar sem perder segurança. A solução que se consolidou é o modelo em camadas. Imagine o Ethereum como uma grande cidade. A camada 1, cadeia principal, é o centro histórico, sólida, segura, com registros permanentes. As transações finais, os contratos mais importantes e o consenso imutável ficam aqui. Mas, como em qualquer cidade, se todos tentarem passar pelo centro, o tráfego colapsa. Para resolver esse problema, a BA-Conchain foi introduzida como camada de consenso, parte da transição para a prova de participação. Paralelamente, surgiram as camadas 2, como Arbitrum, Optimismo e zk-Sync. Elas funcionam como rodovias rápidas que processam milhares de transações por segundo a um custo muito menor, enviando provas compactas para a cadeia principal e preservando a segurança. Ecossistemas como o da Polygon conectam aplicativos, jogos e projetos de tokenização com uma experiência de usuário mais otimizada. A interoperabilidade é outro pilar. Em um mundo com múltiplas blockchains, o Ethereum se posicionou como padrão comum graças à EVM. Muitas redes novas preferem ser compatíveis com EVM, o que permite que projetos e desenvolvedores se expandam rapidamente e que os usuários tenham um ambiente mais conectado e eficiente. O resultado é um design modular, Ethereum como base de segurança e registro, camadas 2 como rodovias de alta velocidade. Outras cadeias compatíveis como vizinhanças especializadas que expandem o ecossistema. É a mesma lógica da internet, protocolos estáveis no núcleo, aplicações diversas na borda. Graças a esse modelo, o Ethereum não só mitigou problemas de escalabilidade, como também se tornou a infraestrutura sobre a qual outros constroem. Não é apenas uma rede, é um ecossistema expansivo onde tudo se interconecta. Essa abordagem garante que o Ethereum possa crescer com a demanda global, adaptar-se a novos casos de uso e permanecer no centro da inovação Web3 pelas próximas décadas. O futuro do Ethereum, inteligência artificial, IoT e a economia descentralizada. O Ethereum não é apenas tecnologia do presente, é uma ponte para o futuro da economia digital. O fascinante é como essa rede se conecta a outras inovações, inteligência artificial, internet das coisas, IoT e cidades inteligentes. Imagine um mundo onde milhões de dispositivos, veículos, eletrodomésticos e sensores urbanos se comunicam e realizam transações automáticas. Um carro elétrico que paga seu próprio carregamento. Uma máquina de lavar que compra detergente quando detecta que está acabando. Uma rede de sensores que coleta micropagamentos para compartilhar dados ambientais em tempo real. Tudo isso requer uma infraestrutura segura, programável e sem intermediários, exatamente o que o Ethereum oferece com contratos inteligentes. A integração com a inteligência artificial abre ainda mais possibilidades. Agentes digitais autônomos poderão interagir com o blockchain para contratar serviços, adquirir recursos ou gerenciar carteiras de investimento de maneira programática. O Ethereum torna-se a camada de confiança onde a inteligência artificial pode operar com dinheiro e dados sem depender de permissões humanas a cada passo. A união inteligência artificial mais blockchain pode criar mercados automatizados para dados, energia, logística e criatividade. Ao mesmo tempo, o Ethereum lança as bases para a Web3, uma internet em que os usuários recuperam o controle de sua identidade e de seus ativos digitais. Em vez de depender de gigantes da tecnologia que monetizam nossas informações, cada pessoa decide o que compartilhar e em quais condições. De credenciais acadêmicas a registros médicos e licenças de software, tudo pode ser protegido e disponibilizado em uma carteira digital interoperável. O impacto social é profundo. Países em desenvolvimento podem construir sistemas financeiros mais inclusivos. Governos podem digitalizar serviços públicos com transparência real. Comunidades podem se organizar em DAOs que transcendem fronteiras. Nas Américas, cidades já exploram registros de terras e propriedades baseados em blockchain, enquanto comunidades na América Latina usam o Ethereum para criar cooperativas transfronteiriças. O Ethereum não é apenas uma revolução tecnológica, é uma oportunidade de redefinir a confiança e a cooperação na era digital. O Ethereum é mais do que uma rede blockchain, é um laboratório global onde novas formas de movimentar valor, coordenar comunidades e redefinir propriedades são testadas todos os dias. É um sistema vivo que evolui com a criatividade de milhões de pessoas, desenvolvedores, artistas, empreendedores, ativistas e usuários, que de todos os cantos do mundo estão escrevendo a história da Web3.
O que começou como sonho de um jovem programador hoje é uma infraestrutura usada por bancos, governos, startups, universidades e comunidades. Uma rede que resistiu a ataques, crises e transformações e continua a crescer porque sua essência não depende de um líder ou empresa, mas de uma comunidade global que acredita na descentralização como princípio. A jornada do Ethereum está longe de terminar. O que vimos até agora é apenas o começo, a semente de um futuro em que dinheiro, dados e identidade são soberanos, em que as regras são baseadas em software aberto e em que a inovação não tem fronteiras. A questão não é mais se o Ethereum impactará o mundo, mas qual será o seu papel nessa revolução. Você será um espectador à distância, ou um protagonista que aprende, participa e constrói nesta nova economia digital. O futuro não se espera, se cria. E o Ethereum é a tela na qual esta nova era está sendo desenhada hoje. Se esta jornada foi útil, inscreva-se, deixe seu comentário e ative o sininho para seguirmos juntos rumo ao futuro da inovação digital. O que vem por aí não é boato nem promessa, já está acontecendo. E se chama Ethereum.